Ou você aí que conhece, acompanha, gosta ou até mesmo tem como referência um dos maiores investidores desses tempos, que seria Warren Buffett, vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre Warren Buffett, um dos maiores investidores que já surgiu em todo esse tempo. Ele é uma referência em investimentos. Ele traz ao mundo a questão do investimento fundamentalista, tá? E aí nesse vídeo vamos falar sobre algumas lições que podemos tirar com grande sucesso deste investidor. Então, bora lá, pessoal. Então, já começando com a lição número 1 que podemos tirar de Warren Buffett, podemos falar sobre invista em negócios que você entende. Então, ele, com o grande sucesso que ele fez nos investimentos, nos deixou esta lição, em que quando você vai investir em algo, você precisa entender esse negócio. Você precisa saber como que essa empresa fatura e ganha e lucra em cima do seu próprio negócio. Então é muito importante quando você for avaliar uma empresa, saber qual empresa que você está entrando, qual segmento, é um segmento volátil, é um segmento mais perene, como que é o fluxo de caixa, a tendência do fluxo de caixa de uma empresa deste segmento. Então você precisa entender sobre o negócio que você está investindo, e ele deixou essa lição valiosa e deixou bem claro os investimentos que ele tentou no passado e que não entendia muito bem, ele acabou tomando prejuízo. Então, muito importante esta lição. Segunda lição do Warren Buffett, temos como pense no longo prazo. Então, quando você for fazer algum investimento, claro que, dependendo dos seus objetivos, pode ser de curto, médio e longo prazo, mas os grandes investimentos que o Warren Buffett teve maior lucro foi pensando no longo prazo. Então, ele, sempre que foi investir numa empresa, ele investia pensando lá na frente. Um exemplo, Coca-Cola, hoje é uma empresa muito reconhecida e ele começou a investir lá no início para colher os frutos até hoje. Então ele pensou no longo prazo. Então, quando você for investir, principalmente em ações, tá? Ações a gente fala em longo prazo, quando estamos falando na análise fundamentalista, tá? Que é o caso do Warren Buffett. Quando estamos falando de day trade, aí não, a day trade é do momento, é no dia, é na hora, tá? Mas análise fundamentalista sempre estamos pensando no longo prazo, estamos vendo os fundamentos da empresa, como que ela tem a tendência daqui 10, 15, 20 anos, pensando como essa empresa estará daqui 20 anos. Então ele sempre foi por esse caminho de pensando no longo prazo. E deu resultado, deu grandes resultados para ele, ok? Por exemplo, Coca-Cola, Apple, quando ele começou a investir, foi bem no início e conseguiu colher os frutos. Então, sim, é uma excelente estratégia quando pensamos no longo prazo, principalmente em ações. Terceira lição que ele nos deixa: valor importa mais que preço. Então, o que quer dizer esta lição? Então, quando você abre lá a corretora, você vê as ações que lá tem um preço. Então, este seria o preço. E o valor? Como que podemos definir o valor? E aí é que entra o Value Investing, ou análise fundamentalista. Então, Warren Buffett, ele pegou uma época em que não tinha muita essa questão da análise, valor intrínseco da ação. Então, como ele foi um grande pioneiro nesse segmento de valor intrínseco, então ele conseguiu fazer uma análise muito detalhada de empresa, via lá uma empresa que estava valendo o preço, estava 5, 6 dólares, e quando ele fazia a conta, via que o valor intrínseco da ação era muito maior,
era 10, 12 dólares, estava muito barata. Então, ele faz toda essa análise do fluxo de caixa descontado, a questão da projeção de faturamento, projeção de juros, projeção de inflação, e quando ele joga esse valor a valor presente, ele via que estava muito descontado. E aí, com esses aportes gigantescos que ele fazia, depois de um longo prazo, a empresa se valorizava. E aí ele tinha esses lucros exorbitantes. Então, sim, valor importa mais que preço. E podemos dizer que até hoje, essa questão da análise do valor da empresa é utilizado até hoje, ok? Claro que com o avanço da tecnologia, o avanço do discernimento e conhecimento de análise de ação, hoje é muito mais difícil você fazer uma análise e acertar o tempo na questão do valor. Mas, mesmo assim, é algo que até hoje as pessoas estudam e analisam. Entramos na quarta lição, e essa daqui eu acho que é uma das melhores lições. É excepcional esta lição que ele nos entrega, que seria: compre empresas boas a preços justos e não empresas ruins a preço de barganha ou preços baixos. Sim, esta lição ali, quando você entende, você vê que faz muito sentido para o mercado, para as ações, para qualquer investimento que você fizer. E o Buffett, antigamente, ele comprava ações baratas, certo? Só que de empresas medianas, certo? Aquela empresa ali que não tinha uma estrutura muito boa. Só que aí ele começou a mudar a sua estratégia. Ele começou a procurar empresas excepcionais, só que com um preço justo, tá? Então, ele via ali empresas com grande estrutura, grande potencial de crescimento a longo prazo e via lá seu preço, via que seu preço estava justo, e aí sim, ele fazia investimentos. E aí, qual características que a gente pode falar que são empresas excepcionais? Primeira dela, temos marca fortes, então ela é reconhecida no mercado. Tem uma vantagem competitiva duradoura. O que quer dizer? Quer dizer que no mercado ela é um grande player e a sua vantagem faz com que ao longo dos anos ela continue se perpetuando como uma das principais. Outro ponto de empresas excepcionais, boa gestão. Então, ele conhecia a fundo os gestores, via qual que era o seu currículo, seu know-how, quais os seus resultados. Então, previsibilidade de receita. Então, eram segmentos em que a receita ela é bem previsível. Tinha ali uma receita perene, ela era uma receita previsível em que você conseguia projetar ao longo dos anos como iria ficar. Não seria uma receita volátil, tá? E alta rentabilidade sobre o capital, então conhecido ROI. Então ele via ali o cálculo do ROI para entender como que estava a sua rentabilidade em cima do seu patrimônio líquido. Então isso aí é considerado uma empresa excepcional. Só que o mais importante, ele procurava preços justos ali. Então, tem diversas formas, né? Um bom valuation, certo? Ou utilizar métricas PL, preço sobre EBITDA. Então, diversas formas. Mas esta lição muito importante para ações. Quinta lição: invista com disciplina emocional. Então, querendo ou não, para entrar no mercado de renda variável, você precisa ter o perfil de investidor adequado para conseguir investir. Querendo ou não, precisa ter estômago, inteligência emocional para conseguir suportar a volatilidade que a renda variável traz. Então, muito importante essa questão de disciplina emocional, e o Buffett tinha muito disso daí, porque ele fazia o movimento contrário do mercado. Quando havia crises no mercado americano, que estava desabando, o Buffett fazia o movimento contrário. Ele ia lá e fazia uma compra gigantesca de ativos. Tá? Por quê? Ele analisava a ação,
via que aquele preço em queda devido ao desespero do mercado era incoerente, e aí então ele fazia aportes gigantescos porque sabia a questão do valor da empresa. E isso precisa realmente de muita disciplina e inteligência emocional nessas horas, ok? Quando você tá lá, investidor, vê o mercado desabando, vê o negativismo do mercado no geral, falando que é hora de vender, precisa, o mercado vai desabar. Nessas horas é muito difícil, como investidor, você ter essa inteligência e ir lá e fazer aportes gigantescos em ações, ok? Só quem passou por isso sabe como precisa ter uma questão de disciplina. E ele tinha muito, mas muito mesmo nessas horas. Bom, e você aí que está vendo esse vídeo e está meio perdido com a sua carteira de investimentos, não sabe ainda como montar direito e está precisando de ajuda de um profissional? Perfeito, aqui estou eu. Então, Nomura, fazemos esta montagem de carteira de investimentos que fica alinhada com o seu objetivo, sua necessidade e a fase da sua vida. Então, se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para entender seu momento atual. Então, aproveitem! Sexta lição: utilizar o poder dos juros compostos. Então, aqui não vou falar muita coisa, só vou deixar um gráfico mostrando o patrimônio do Warren Buffett crescendo ao longo do tempo. Você vê que isso daí foi graças, claro, tem uma questão de valorização das ações, mas também tem a questão do poder dos juros compostos, de ações se valorizando, entregando dividendos, crescendo acima da inflação americana, e aí vem esse resultado excepcional da Berkshire Hathaway, ok? Então, muito importante essa lição. E isso se aplica a qualquer investidor, ok? Renda fixa ou renda variável. Aonde você vê valorização e juros compostos, vale muito a pena. Então, aproveite. Demora? Claro, tem ali um longo prazo que precisa ser investido, mas vale a pena sim. Sétima lição: liquidez é proteção. Então, quando pegamos a trajetória do Warren Buffett, ele sempre na história teve caixa. O que seria caixa? Caixa é o dinheiro ali que ele deixa, um dinheiro líquido, consegue resgatar rapidamente para o quê? Para aproveitar as oportunidades. Então, muito importante a questão de liquidez. Muitas vezes, quando o mercado estava lá desabando, em queda, ele tinha este caixa. E aí, o que ele pegava? Ele pegava esse caixa e aí sim ele fazia esses aportes gigantescos em ações em momento de queda. E aí sim, ele aproveitava esse momento de queda para lucrar. Então, sim, liquidez e caixa é muito importante. É uma proteção nos investimentos. Oitava lição, temos como lição valiosa a de seja humilde e aprenda com os seus erros. Então, para quem acompanha mais o Warren Buffett e vê ele dando entrevistas, palestras, você vê que as pessoas perguntam muitas vezes dos erros que ele cometeu no passado em relação aos seus investimentos. E quando entra nesse ponto, ele fala com a maior naturalidade. Ele fala os pontos que errou, por que errou e o que ele aprendeu com esses erros. E você, investidor, também precisa aprender isso, ter essa humildade de saber quando errou, quando está com uma empresa que não vale aquele valor que você achou que estava valendo. Então, precisa ter esta humildade e quando você tem essa humildade, você consegue entender o que você errou, por que você errou e também entender como fazer na próxima vez para não errar. E esse cara aqui soube fazer muito bem, tá? Cometeu erros, claro, cometeu grandes erros, mas a quantidade de acertos foi muito maior e fez muita diferença no mercado.
Nona dica, temos como evite dívidas desnecessárias. E aí entra essa questão de, não é que ele se endividava, mas sim na questão das empresas que ele investia, tá? Além de ele ter um bom caixa, não fazer muitos aqueles movimentos mirabolantes no mercado que acabava se alavancando, a questão das dívidas é que ele investia em empresas sólidas, empresas que mostravam bons resultados, bom fluxo de caixa, que não tinha aquelas dívidas exorbitantes que poderiam até mesmo arruinar o negócio. Então, ele sempre focou neste ponto. E quando você vai para a área de investimentos, até mesmo aqui no Brasil também, leve isso em consideração. Quando você está lá analisando uma empresa e você vê a dívida dela que está podendo arruinar o próprio negócio, por que que você irá entrar em um negócio desse? Tá? Então, sempre avalie. Ele avaliou e é uma lição valiosa para todos nós. 10ª e última dica. Temos como uma das maiores dicas é invista em você mesmo. Então, o Warren Buffett teve até uma notícia, um relato aí de uma pessoa que entrou numa palestra e quando foi ver na palestra, estava este homem com sabedoria sentado na palestra vendo uma pessoa falar para ele aprender. Então ele não tinha essa questão do ego, esse problema de ego, de como estou no topo, não preciso aprender mais nada. Não, negativo, ele ainda se atualizava, lia, ia em palestras de outras pessoas para ali conseguir retirar mais informações, aprender mais, se desenvolver cada dia mais. E você, investidor, se está nesta área de investimentos, precisa também sempre estar se desenvolvendo, estudar, ver novas técnicas, se atualizar no mercado, entender mais profundamente das empresas que você investe. Então, muito importante essa questão de investir em você mesmo. E aí, pessoal, o que acharam deste vídeo? Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Surgiu dúvidas ou quer comentar alguma coisa? Perfeito, comenta aqui embaixo. E gostaria de um consultor de investimentos para você mesmo, para montar a carteira de investimentos ideal para a sua vida, alinhado com seus objetivos? Perfeito, acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona e também para eu entender o seu momento atual. Então aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!